computador não estava entrando, eu tive que entrar pelo celular. Sim, mas deu tudo certo, né? Bem-vinda! Você, já te apresentei, mas faço questão de repetir. A doutora professora Ana Carolina Basile é, para mim, uma referência nacional e mundial no mundo da harmonização facial. É uma pessoa dona do notório saber, que tem a sua técnica bem fundamentada e bem desenvolvida e com grande sucesso, que é a 3S, né, Aninha? Então, com certeza. Muito tempo estaremos trabalhando juntos. com ela, né? Sim. Uma técnica que exaustivamente já foi testada e que até hoje acontece em intercorrências. Porque intercorrência acontece com quem faz. Sim, sim. E a gente está aqui para ajudar, né? Quer dizer, a gente sabe que todo procedimento da harmonização que tenha segurança, que seja eficiente e estável, são o que a gente mais procura, é o que a gente mais procura. Mas, na verdade, o ser humano, são 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, e não tem ninguém igual. É óbvio que as pessoas vão reagir diferente a certas... A gente tenta manter protocolos, tentando, pelo menos, manter o controle de não haver uma intercorrência. Porém, ser humano é ser humano. Então, paciente que não segue também as regras pós-operatórias, ou paciente que pode ter uma baixa de imunidade, e entre tantas coisas mais. Aninha, você tocou num ponto importantíssimo. A gente nem combinou. Eu estava te acompanhando no Insta, você estava fazendo uma live sensacional, como sempre, com um colega aqui do Rio de Janeiro, né? E falando sobre toxina, eu estava acompanhando. Eu vendo isso, eu preparei aqui, sem combinar, um assunto importante. Eu vou colocar na tela aqui, para que a gente entenda. E já começa o nosso bate-papo. Com licença, só um segundo. Não, estamos juntos. Estamos juntos. Pois bem, estava falando aqui da quarta sessão, dei um vídeo, anamnese propedêutica clínica, que tem muito a ver com isso que você introduziu, né? E dentro disso eu estava falando o seguinte, Ana Basile, o paciente deve estar saudável, foi quando você entrou, do ponto de vista clínico. Daí vem uma boa anamnese, uma boa leitura de exame de sangue e propedêutica clínica, e do ponto de vista emocional. Isso é um assunto que poucas pessoas comentam, Ana, e a gente que roda o Brasil todo dando aula, né? Às vezes o nosso time, o nosso feeling para sentir numa triagem é muito... a gente pegou, vamos dizer assim, um know-how, né? Porque a gente tem pouco tempo, às vezes são seres humanos que a gente nunca viu, mas dentro da nossa expertise, nós temos a condição de uma triagem emocional que não dá para passar num curso, às vezes, de 3 dias, ou numa imersão, essa experiência. É a experiência da vivência de ser humano com ser humano, do dia a dia, né? E eu queria falar um pouco sobre isso e queria a sua opinião, né? Então, tem aí os tópicos, anamnese, propedêutica, exames complementares, nós vamos falar um pouco. E a pergunta que não quer calar. Você sabe resolver uma possível intercorrência de um procedimento que você, que eu digo, o profissional fez? Porque as pessoas estão muito preocupadas em aprender técnicas, né, e que deem resultado positivo, mas que, igual você falou, acontece. Nós temos a variação anatômica na face, que é o local que tem maior índice de variação anatômica, né, e que isso faz com que nós tenhamos que ter um plano B, né, saber lidar, saber resolver aquilo que nós mesmos nos propomos a fazer. E muitas das vezes, em não sabendo, faz parte do processo, faz parte do jogo, não seguir aquela determinada técnica. Então, a professora Ana Basile tem a técnica 3S, eu tenho certeza que a professora explica o que pode acontecer, como evitar, não é verdade? Para que você tenha um sucesso total e absoluto. O que você acha disso? Eu acho que é assim, mesmo que a gente tenha essa direção porque, imagina, a técnica 3S, dentro do tempo que a gente já fez ela, são mais de 10 mil faces feitas. Pensa, com 10 cursos por mês, né? Frente a tudo que a gente... Porém, na minha mão é uma coisa, na tua mão é outra coisa, na mão do fulano é outra coisa, na mão do ciclano é outra coisa. Então, mesmo que eu e cada pessoa que recebe o material está no momento. Então, são várias variáveis que a gente tem que prestar atenção. Ou seja,
A gente tem que saber sobre a imunidade do paciente, se o paciente está apto àquilo. Inclusive, se tem cachorro. Tá um tal de... Hoje em dia, pega esse cachorro que parece que é filho de verdade e que aquele cachorro lambe a cara da pessoa, assim. Escute, 15 dias, a bactéria que está na boca. A gente não pode... Na verdade, o beijo na boca de língua é a coisa mais imunda que tem. Contaminante. Mas a nossa boca tem coisas, bactérias, e que eu posso ter, você não. Então, assim, fora todo o material que tem que ser adaptado no paciente, tem todo o dia a dia do paciente. Como ele é, se ele é hipercinético, se ele não é hipercinético, se ele é bruxômano, se ele não é, se ele massageia a cara. Tem paciente que fica na frente do espelho e fica assim, ó. Ou massageia a cara com a toxina, aquilo vai encapsular. Então, assim, é realmente saber como vai ser o seu pós-operatório e seguir, principalmente, as regras. Porém, na hora do procedimento, a gente também não está sempre num bom dia. Às vezes a mão escapa, às vezes a variação anatômica funciona, às vezes a angulação foi outra. Então, é uma série de fatores. É multifatorial, né? Trabalho. É multifatorial. É multifatorial, totalmente. Isso. Mas saber resolver, e assim, só acontece com quem faz. Com quem não faz, não vai acontecer. Mas é o saber resolver isso de tal forma que você não se desespere. Porque muito Sim, tem que ter bom senso, né? Já aconteceu de pacientes. Nota que eles não têm nem direção. Não tem domínio, né? É verdade. E dito isso, Aninha, você sabe que na minha equipe tem a psicologia, que você conhece bem, que é a Carol, minha esposa, que tem pós-graduação em gestão de pessoas e negócios, e isso foi muito importante no nosso dia a dia, e ela me ensinou uma coisa que eu queria dividir com você e com os nossos alunos aí. Exato, e colegas. O quê? Nós temos dentro de uma anamnese emocional, o quadro psicológico, o quadro emocional. E o que eu queria muito falar isso com vocês, que é o quê? O paciente, resumidamente, é claro, essa aula vai ser de 40, 50 minutos, e isso eu queria passar de uma experiência pessoal no nosso dia a dia. Quem faz essa triagem muitas das vezes sou eu e uma psicóloga, e essa psicóloga me passou o seguinte: pacientes de auto-boicote, do ponto de vista de explicação, né, literal, o que seria isso? Pacientes que tiveram atitudes que levam a pessoa a ter retornos negativos, ocorre por situações vivenciais traumáticas gravadas no inconsciente. Então, poxa, são coisas que a gente não aprende num curso, às vezes, de mais rápido, ou até mesmo uma especialização, e eu queria dividir isso com vocês. Roberto, deixa eu falar uma coisa, eu vou só te interromper um pouquinho. Pois não. Tem uma coisa muito séria que eu vou te falar e que está acontecendo muito. Sim. Os cursos não estão dando segurança aos alunos. E esse pinga-pinga de curso bom é curso que você sai do curso e no dia seguinte você está apto a fazer no seu consultório. Sim. Falei hoje de manhã numa live sobre isso. O que acontece é que as pessoas elas estão tão inseguras com aquilo que elas estão fazendo, elas estão tão atrás de receita de bolo, e a receita de bolo ela dá, na verdade, insegurança para a gente. O que dá segurança é o conhecimento. Sim, conhecimento anatômico. Sim. Quando você pega a receita de bolo, você não tem conhecimento anatômico, de anatomia aplicada, você não tem conhecimento do que você está fazendo, material. Aí, quando acontece uma intercorrência, você não sabe o que está acontecendo. Porque você foi lá numa receita de 2 ovos, 2 colheres de não sei o quê, 2 colheres de arroz, 2 colheres de... Entendeu? Fugiu da receita, então, né? Você entende as estruturas, você consegue entender, não, isso pode acontecer assim. Isso pode... Eu lembro que na minha época, com 12 anos que eu estou na harmonização, vai fazer 12. Nessa época minha, quando eu comecei, eu tive que ir mais devagar, porque o meu grande professor foram os meus erros, né? Sim. Só que eu percebia isso. Então, assim, os meus alunos da BEC e os teus alunos também na tua empresa, o que a gente procura fazer com eles é a educação continuada. Porque Perfeito. A educação continuada dá a segurança de evoluir passo a passo, degrau por degrau, entendendo que o que eu já tive funcionou, agora eu posso ir para o próximo passo. Que eu já tive, até porque se eu estou com você, ou você está com os seus alunos, a gente vai saber a hora desse aluno dar. Tem aluno que eu digo, volta aqui. Tem gente que dá um upgrade, né? 8 vezes, mas não é 8 vezes sem entender, 8 vezes porque está evoluindo e está vendo cada vez que vem ver o curso uma coisa diferente, mesmo porque nós somos mutáveis. A minha aula nunca vai ser igual, nunca. Verdade. E você falou uma coisa que eu concordo plenamente,
que nós temos aqui especialização, sei que você também tem curso pelo Brasil todo, e às vezes o aluno nos pergunta antes da matrícula e fala, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu falo, cara, se você sair do curso fazendo muito bem feito, um bom nariz, um bom lábio, você não fica, quem tudo quer, nada tem, né? Ficam perguntando para a gente... Eu sabia muito de pouco, Roberto, eu sabia muito de pouco. Foi isso que me diferenciou. Eu nunca fiz uma papada na minha vida, nunca fiz uma bichectomia, nunca fiz nada. A minha vida é pautada nisso que eu ensino. Então, eu entendo muito disso que eu sei fazer. Perfeito. Né? Então, Perfeito. assim, tenho minhas opiniões formadas sobre as coisas, mas eu não posso opinar. Eu nunca fiz uma mecânica, nunca fiz. Como é que eu vou... Né? Então, tá assim, certo. É saber a educação continuada que você tem que seguir. E se sentir apto dentro do entendimento e não dentro da decoreba. Perfeito. A decoreba permite que a gente tenha intercorrências não solucionáveis. Sim, verdade. Nós, aí a gente tem. Então, quando você entende a estrutura, por exemplo, eu posso embolizar uma artéria até por uma técnica correta, mas por uma variação anatômica. Como é que eu saio disso? Como é que eu saio da embolia? Só com unidade? Ou tem que fazer medicação? O que pode acontecer com essa embolia? O que vai acontecer com essa artéria? Se eu entrar com laser, você vai entender o que está acontecendo. Você está visualizando aquilo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Eu estou um pouco de âncora aqui, é claro, porque eu sou aqui da CPI, e aí a gente vai falar muito sobre isso, que eu tenho um casinho para dividir contigo, que eu queria a sua opinião. E seguindo o protocolo aqui, eu penso de falar um pouco disso, em cima de tudo que você falou, e eu concordo, sobre esse paciente de auto-boicote. O que vem a ser esse paciente? É aquele paciente que a gente chega, Aninha, e fala o seguinte, olha, você vai fazer o procedimento tal, eu fiz, tudo bem, está aqui o receituário, você vai tomar um antibiótico X de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. E ele chega e jura e promete para si mesmo que vai fazer e para ti, e ele, ao invés de tomar de 8 em 8, ele toma um por dia, de 24 em 24, ou de 12 em 12, e te jura de pé junto de que ele está tomando a medicação correta, né? Ele se auto-boicota involuntariamente, né? Ele faz isso sem que ele tenha uma condição de visualização emocional disso. E muitas das vezes foi por conta dessas questões pregressas, e também por vamos dizer, autopromoção, porque brigou com o marido, ou brigou com a mãe, ou brigou com o irmão, a filha, e ele precisa se boicotar para se fazer de vítima. Então, uma boa anamnese emocional no primeiro momento é sempre muito, na minha modesta opinião, é muito importante, porque a gente tem mania de fazer anamnese como fazíamos quando éramos jovens, saindo da graduação, e não levando em consideração o feeling, né? É sentir aquele ser humano e pelo qual você precisa ter uma empatia, você precisa ser parceiro do seu paciente. Cansei de mandar paciente para o psiquiatra antes de continuar. Ou não fazer, quando você avalia que ele não tem essa condição, né? Então, o auto-boicote contraindica, na minha opinião, essa condição de tratamento dos nossos pacientes, né? Eles estão me pedindo para olhar a câmera, por quê? Não, é porque você não está... Eu não estou bem focado. É que você está mais para lá que para cá. Vem mais para a esquerda. Entendi. Vai mais para a esquerda. Assim, não, tá bom? Aí, mais um pouco. Mais um pouco à direita agora. Direita agora. Aí, pronto. Ficou bom? Ficou bom. Tá beleza. Ótimo. Desculpa. Não, estamos indo, nós estamos aprendendo. A gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Quem não sabe... Vamos lá, vamos voltar lá. Volta lá. Então, vamos lá. Este paciente que nós estamos dividindo aí em dois aspectos de auto-boicote, é esse que faz as coisas parecerem que querem que as coisas deem erradas por algum motivo, né? E às vezes você não tendo a leitura disso anteriormente, você tem um grande problema a ser resolvido. E o de autoflagelo é aquele paciente que autopunição por eventos traumáticos inconscientes. Situações de se cortar, se mutilar, são característicos desse comportamento. Certa vez, Aninha, eu estava fazendo triagem para um curso nosso aqui, meu aqui de Belo Horizonte, e eu tinha anunciado tinha anunciado toxina e preenchimento. E chegou uma menina jovem, de 20, 21 anos, e chegou para mim e falou, olha, eu queria fazer bichectomia. Eu falei, olha, mas hoje não tem bichectomia, hoje a gente está fazendo preenchimento
e está fazendo fios, fazendo toxina, né? E ela, mas eu vim para fazer bichectomia. E você sabe, a gente que tem curso, a gente sempre está preocupado com os nossos alunos que tenham casuística, né? Então, eu comecei a olhar na carinha dela e observar o que eu poderia oferecer a essa paciente em curso, né? E ela precisava de uma rinomodelação, tentei convencê-la disso, e avaliando a face dela, eu observei que ela tinha marcas na face, né? Marcas que não me pareciam de espinhas, assim, umas marcas esquisitas. E eu cheguei para ela e falei, escute, o que é isso no seu rosto? E ela falou assim para mim, eu me corto, eu me machuco. Eu de vez em quando... Cara, então o que eu pensei naquele momento? Opa, já chamei a doutora Carolina, minha esposa que é psicóloga, e começamos a conversar mais seriamente. E chegamos à conclusão, não fizemos nada nessa paciente. Óbvio, né? Não é nem maluco. A dispensamos, e o que pensamos naquele momento? Em que ela se autoflagelava, ela se automachuca por algum motivo, pautado nessas normativas que falei aí, e que ela procurava naquele momento alguém que pudesse fazer por ela um corte mais profundo que ela ainda não tivesse coragem de fazer, né? Então, ela procurou alguém que fizesse uma bichectomia nela, que é uma coisa que é mais comum no mundo da ROF, vamos dizer assim, uma cirurgia mais convencional. Olha, nesse Beto, eu vou dizer a você que as pessoas são tão... o mundo está muito louco. Na verdade, Jess. As pessoas estão procurando mudar a cara hoje em dia. Solidão, por não aceitação. Muitas pessoas estão vindo atrás. Por isso que muita gente volta dizendo que não gostou do movimento, do que você fez na face e tal, porque nem a pessoa sabe o que quer, né? Eu já cansei de mandar paciente minha para psiquiatra primeiro. Sim, e sem contar aqueles que saem satisfeitos, que chegam em casa e que alguém o desaprova e eles voltam insatisfeitos, né? Falam, essa foto é ótima, essa foto é ótima. E aí entra o dismorfismo, né? Aberrações e exageros. E aí entram pessoas que não têm bom senso, que não têm limites, né? E que nós, como profissionais dessa área, temos que ter cuidado, não é verdade? Beto, já entrou paciente no meu consultório sem o elemento 11. Aí, quando ela entrou no consultório, eu falei para ela, você quer fazer o dente? Eu não faço intraoral. Ela falou, não, eu quero fazer o lábio, para o lábio esconder o buraco. É um absurdo, né? Inversão de valores, né, Ana? Você só não tem o dente da frente. Você está entendendo? Só que dela sai do... Eu não fiz, óbvio. Falei, bota uma prótese móvel, sei lá. Mas Passa alguma coisa, né? De prioritário, né? Daí ela vai no vizinho, o vizinho faz, quer dizer, daí é complicado. A falta de ética também é uma coisa que está gritante na nossa profissão. Isso é verdade, concordo em gênero, número e grau. Bom, então, dismorfismo, são quadros que eu tentei analisar, em princípio, assuntos que ninguém nunca falou, que eu acho importante a gente dizer, né? Porque as pessoas estão entrando no mundo da ROF e acham que é céu de brigadeiro, que não vai acontecer. E uma intercorrência, eu falo, Ana, o seguinte, se o profissional não for psicopata, ou seja, o que é o psicopata, basicamente, fundamentalmente falando? Ele não tem sentimento. Sofrem os dois, né? Sofre o paciente e sofre o profissional, como você mesmo disse. Então, tem que ter bom senso, carinho e gestão para a reversão dos problemas que possam vir a acontecer. E preparo, é claro, estudo, né? E a gente está aqui para ajudar, não é verdade? Bom, em cima disso, eu quis falar um pouco sobre a anamnese, né? O que vem a ser uma boa anamnese. Fui no dicionário e peguei este significado. O que vem a ser a anamnese? Filosoficamente falando, rememoração gradativa através da qual o filósofo redescobre dentro de si as verdades essenciais e latentes que remontam a um tempo anterior ao de sua existência empírica. Devia falar um palavrão, não vou falar, mas vamos lá. O que vem a ser eventualmente isso? Exatamente a gente ter o bom senso, a nuance, a expertise de descobrirmos um passado pregresso desse paciente clinicamente, para que saibamos se podemos eventualmente fazer aquilo que estamos dispostos a oferecer. A anamnese nos livra de um problema, com certeza. Não é verdade? Então, eu já tive casos aqui de intercorrências em que eu perguntei para a pessoa que me procurou, nem era eventualmente minha aluna,
Falei, olha, você fez uma boa anamnese? Fiz. Me mande a foto da tua anamnese. Tinha 4 linhas. Eu falei, não, aí a gente sabe que não tem tudo para dar errado, né? Então, inclusive, o paciente tem que saber que a harmonização é um procedimento que não é feito em uma sessão só, né? Eu tenho problemas em curso por causa disso. É uma construção. O paciente volta, mas eu paguei uma cirurgia e blá, 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 blá. Né? Então, agora, no meu termo de consentimento está escrito que não são várias sessões, que isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Boa. Eu falo para o meu aluno também que, na verdade, a harmonização é uma construção do retorno da anatomia da beleza ou uma reversão da anatomia do envelhecimento. E isso não é uma sessão, né? É igual você chegar na academia e falar, eu vou para as férias daqui a 2 meses, eu vou lá na academia, um dia vou malhar e vou chegar com um corpo bonito. Não, é uma construção. E a harmonização é muito assim também, concordo contigo, né? É um processo de avaliação multifatorial. Com certeza. Né? E isso tem que ser dito na primeira sessão, né, Aninha? Não é depois, né? Depois, para você explicar... Junto com a fototipagem, junto com o vídeo, junto com tudo. Exatamente. Porque, sem dúvida, às vezes, você faz 10 casos bem feitos e um caso que dê problema tira toda a tua... Sua paz. Toda a tua concentração, a concentração do trabalho, realmente. Sabe que uma vez o César Cera mora do lado da minha casa aqui até. Ele disse uma vez, a natação, assim como todas as outras profissões, o sucesso vem da concentração. Então, você traça metas e se concentra nelas. E quando você tem uma intercorrência que tira a tua concentração, você perde a direção, né? Perde a condição de um bom trabalho e bom raciocínio para as outras coisas, né? Com certeza. Eu acho essa muito bacana. Bom, associado a isso, Aninha, eu quero sugerir aqui os exames complementares básicos, e ontem eu estava fazendo também uma live e conversando sobre esse processo que estamos vivendo hoje do Covid-19, em que isso vai mudar do ponto de vista empírico, tudo na nossa vida, né? Tudo está muito parado, já está mudando, mas, inclusive, vamos imaginar que se Deus quiser e Ele quer, que isso passe o mais rápido possível, mas nós vamos ter pacientes aí que ainda... com novos fatores no corpo, com certeza. Não é? E que, eventualmente, direto. possam ter sido contaminados. Você não pode, inclusive, dar corticoide de monte, porque você baixa a imunidade e Deus o livre. Exatamente. O nosso predizinho amado, que a gente adora, vai ter que ser dado com cautela. Os diprospans da vida, que ficam até 60 dias... É uma bomba, né? Uma bomba. É uma bomba. Então, tem pessoas, alunos da gente perguntam assim, quando é que nós vamos voltar a trabalhar? O que é que nós vamos fazer? Quer dizer, muito preocupados, é claro, e todo mundo está preocupado com isso nesse momento, da questão financeira, né, que nós temos contas a pagar, mas quando voltarmos, a minha sugestão é que sejamos bem cautelosos, e eu sempre peço, veja bem, às vezes eu não peço, o paciente vai na primeira sessão, a minha secretária é instruída a perguntar o seguinte, Ana, você tem algum exame de sangue recente? Tenho. Traga já para o doutor, ele já quer dar uma olhadinha, né? E aí, claro, de acordo com a primeira sessão, se a gente observa que tem necessidade, que ele não tenha levado, essa é a minha sugestão de protocolo de exames sanguíneos para a gente começar uma boa anamnese aí, que é o hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, TGO, TGP, PCR, VHS. Aí você me fala, para que eu preciso saber da creatinina e ureia? Por que eu preciso saber se os rins do paciente estão bons? Cara, eu estou com um caso de uma intercorrência no interior de São Paulo, em que o paciente tem 76 anos de idade, ele é fumante inveterado, que eventualmente já contraindicaria algum tipo de procedimento estético, mas vamos que vamos. E esse paciente sofreu um quadro de infecção e que agora os rins dele foram avaliados e eles não estão funcionando bem. Então, qual é a medicação que tu vais dar para um paciente em que vai ter sido filtrada essa medicação por um rim que está inadequado, né? Então, isso tem que ser visto antes. O
quadro hepático também, porque quem metaboliza esses medicamentos, né, Ana? É o fígado. Uhum. É o fígado, né? E, eventualmente, agora com o Covid-19... Inclusive, a toxina, quem metaboliza toxina é o fígado. Sim, sim. Boa colocação. E agora... É uma bactéria, né? É uma bactéria. Né? E pensando no momento atual do Covid, sabermos aí do PCR, né? Para sabermos de infecções bacterianas, e o VHS. É um exame que vai ser interessante aí estarmos pedindo para um simples preenchimento, né? Fica a minha dica aí. Alguma coisa a dizer mais sobre o exame de sangue, Ana? Não, tá super... Tá tranquilo, super, né? De bom tamanho. Tá ótimo. Associado a isso, eu hoje falo nas nossas lives aí, para os meus alunos, o advento do ultrassom, né? O ultrassom, a gente que estuda muito, eu sei que você também é uma mera estudiosa, os últimos artigos... Mas eu não sabia disso, eu vou procurar me especializar nisso aí, isso foi uma coisa que você trouxe para mim, nova, o dia que nós fizemos a live. Ah, que legal. E eu quero levar para Las Vegas, onde a gente vai dar aula nos cadáveres, a gente vai fazer uma apresentação. Vai ser muito legal esse curso, vai ser show. Gente, vai ser show demais. Tanto em fios, em preenchimentos, né? Para dar uma luz aí, ó, só para dar uma luz, esta imagem do ultrassom aí foi uma intercorrência que eu tive com fios que a paciente sofreu uma externalização e um profissional tentou removê-lo, está na nossa aula de intercorrências que eu vou dar em Las Vegas, e eu precisava saber se aquilo tinha algum quadro de infecção. Então, eu pedi ultrassom, era uma paciente à distância, porque eu tenho infecção com inflamação, né? Porque o fio vai provocar inflamação. Exato. E o ultrassom nos ajuda nisso exatamente, Aninha. Se fosse um quadro de infecção, nessa região, a gente chama da área acinzentada uma área hipoicóica, que é onde estaria normal, ok? É uma área cinza. A área mais clara, a gente chama de hiperecóica. É uma área onde existe, a gente chamaria de radiopaca, né? Hiperecóica e hiperecóica. Hiperecóica ou hipercóica, né? Que, no caso aí, já seria fibrose no entorno do fio. Então, eu vejo que não tem infecção. Tem um quadro fibrótico, está tudo tranquilo. Se houvesse uma infecção no entorno desse fio, nessa região teria uma área escurecida, que a gente chama de anecóica, ok? Então, eu fiquei tranquilizado em relação à gestão dessa intercorrência, porque eu sabia que não tinha infecção, claro, associado ao exame de sangue e ao exame complementar de imagem com ultrassom, né? Que eu pedi à distância. Então, fica a dica. Para mim, hoje em dia, o ultrassom está para harmonização facial, assim como o raio-x para nós dentistas que trabalham com canal, eles nos ajudam em exames... Para bucomaxilo, né? Para buco, né? Hoje em dia ele está sendo usado para anestesias peridurais, ele guia. Eu já tive condição de conversar dando aula para um aluno de intercorrência, que é enfermeiro, para acessos na região do pescoço. Você tem muito mais índice de acertabilidade com ultrassom. Então, é um brinquedinho, assim, né? É um brinquedinho que nós vamos ter que associar ao nosso dia a dia, e vai ser bem legal. Fica a minha dica, né? Beleza? Bom, e aí a gente estava na nossa live, quando você me convidou e que você me falou que foi muito legal, bombou, né? Muitas pessoas nos assistiram. Eu pensei da gente falar um pouco sobre complicações daquilo que no beabá da harmonização é bastante convencional, que são os tratamentos com toxina botulínica, né? E você tem muitos casos de contaminação. O que você me conta em relação a isso? Eu tenho, inclusive, porque eu fico muito tempo fora do consultório, às vezes quando eu volto, mas a contaminação até pela variação de temperatura, às vezes eu trago alguma coisa no isopor que eu não consigo manter a temperatura certa até botar na geladeira, depois tira, bota na seringa, depois bota de novo na cara dos outros, né? E às vezes acontece da pessoa ter uma reação alérgica grande. Na verdade, eu observo uma certa, vamos dizer assim, confusão de pacientes, de alunos que não têm tanta experiência e que nos procuram no dia a dia da intercorrência, confundindo
quadros alérgicos com quadros de contaminação inflamatórios, né? Então, o que ocorre é o seguinte: um quadro alérgico, ele advém com determinada sintomatologia. O quadro inflamatório, que pode gerar um quadro infeccioso, é um quadro mais comum e que, eventualmente, no dia a dia, com esses processos de armazenamento da toxina, o próprio fabricante, né, ele nos recomenda utilizar o produto muito imediatamente, exatamente por pensar em tirar o seu quadro de risco em relação a deixar isso armazenado, né, que seja no freezer, na geladeira e tal. Mas a gente sabe que tem artigos científicos que nos falam que isso pode ficar bem armazenado entre 2 a 8 graus em até 3 semanas, pelo menos. Né? Tem até 150 dias que provam, só que tem que estar absolutamente estável. Nem um minuto ele pode variar, porque se variar, você vai ter uma variação metabólica na cepa, né? Na bactéria. Sim. Então, não tem como. Maravilha, maravilha. Então, eu coloquei como um quadro que eu sempre vejo alunos nos perguntando, que é realmente a contaminação. Ficarem atentos. Eu falei até na nossa live de não a nossa secretária levar marmita, levar iogurte, levar fruta e guardar no mesmo ambiente em que a gente armazena os nossos produtos, né? Cuidado, né? Falei também da condição de compras em grupo, né? Essas compras em grupo... O grupo é complicado. Aí que lote de material. Isso vem num CPF, né? Isso vem num CPF, porque não dá para você pedir nota para todo mundo. Vai pedir 50 frascos de toxina botulínica de uma determinada marca, e aquilo vem, geralmente, pelo fabricante muito preocupadamente em relação a isso, num isopor, e certamente aquelas que ficam no centro do isopor não estão com a mesma temperatura, né? Então, fiquem atentos, porque o aluno, ou quem é mais desavisado, tem mania sempre de culpar o produto, né? A culpa não é minha. Né? Nunca ele é culpado. Exatamente. Então, fica a dica aí. Não porque não compra em grupo, mas eu, por exemplo, falo para o meu aluno o seguinte: se tiveres que comprar em grupo, veja o dia que vai chegar e vai lá imediatamente e pegue bem armazenado, com um termostato dentro do teu... Já deixe entre 2 a 8 graus no seu isopor e leve para o seu consultório. Então, a grande sacada, na verdade, da temperatura não é a toxina não sofrer ação metabólica. O problema é a contaminação, realmente. Exatamente. Perfeito, concordo. Bom, resultados indesejados seriam uma segunda intercorrência com toxina. Este paciente nos procurou no nosso curso, não fez conosco, mas ele estava insatisfeito com o resultado final, 15 dias após, eu vou mostrar aí. Bom, trata-se de um indivíduo do sexo masculino, em que fez uma toxina botulínica na região frontal e que não queria o arqueamento, né? Geralmente, quem quer arqueamento... Parece o Spock, né? Exato. Então, pode acontecer, né? Então, é um resultado de fácil reversão. Basta fazer um protocolo interessante aí, fizemos a paralisação da porção temporofrontal do músculo frontal, e tudo se resolve. Mas não deixa de ser uma pequena intercorrência fácil de se resolver, né? E outras são assimetrias, né? Essa daqui, uma paciente de curso minha, até formou comigo, foi feito, aí a gente depois não vamos falar de técnica de toxina, mas certamente foi feito aqui no Bunny, do meu curso, eu sei o que aconteceu. Foi feito aqui para o Bunny Line, né? No músculo nasal, e essa toxina migrou para o elevador do lábio, né? Lábio superior. Exato. Então, ela ficou aí meio tortinha, mas só quando fazia careta, né? E depois tudo se passou. E nós vamos falar depois adiante quais seriam as minhas sugestões para aceleração da reversibilidade disso, né? Dermatocalase, para quem não sabe, a dermatocalase como conceito é o excesso de pele no entorno do olho, dos olhos, né? Então, isso contraindica, às vezes, um protocolo de toxina, né? Por conta de que estes pacientes têm dificuldade de enxergar pela linha pupilar, e se você pesar a mão
na toxina da região frontal, ele não consegue fazer um arcamento fisiológico de enxergar melhor e vai gerar para ele um desconforto e para ti uma intercorrência. E eu tive um caso, Aninha, vou dividir com você e com todo mundo que está nos assistindo. Esta paciente me procurou, ia casar a filha dela e falou, olha, eu quero fazer uma toxina. E eu, na minha falta de experiência da época, não observei que ela apresentava dermatocalase na pálpebra superior e entrei, enchi a mão de toxina no frontal dela. Daí pesa, né? Que você não movimenta. Exatamente. Aí o que aconteceu? Ficou até bom, né? Se fosse pensar em termos de ruga, sumiu, né? Mas aí, 15 dias depois, ela voltou com este quadro de incômodo e desconforto da linha pupilar e me enchendo a paciência, dizendo, olha, eu vou casar minha filha sem enxergar, eu vou ter que entrar na igreja com a cabeça para baixo, para cima, para poder enxergar melhor. E aconteceu comigo, eu quero dividir com vocês. Então, o quadro de dermatocalase, esse excesso de pele que temos aqui na pálpebra superior, pode, muitas das vezes, contraindicar um protocolo de toxina na região do frontal, né? E eu não vou mentir, esta paciente nunca mais voltou no meu consultório. E acontece, né? Então, uma pequena intercorrência... Nem eu votaria, né? Nem você votaria. Alguém que deixasse você assim. Então, fica a dica aí, né? Eu acho que o Arno te chamou para dizer que está acabando o tempo. Está acabando? Então, vamos correr. Pitose de pálpebra superior pode acontecer de acordo com a angulação das nossas... A pálpebra, aqui, ó, porque o corrugador ele é um papel de bala, que assim, ele é um músculo que não está dentro e em cima de ninguém. Então, a gente tem que promover a linha interpupilar aqui, tudo certo. E a gente que faz curso em cadáver, né, Aninha? É muito legal quando a gente disseca essa região, eu mostro o nosso... Com certeza. Que é um músculo que eu brinco e falo que parece um carpácio, né? Ele é muito fino, né? Então, quando a gente dá aí numa angulação um pouco diferente, isso passa do músculo e vai para a gordura. Então, tem que ficar atento. E sempre eu peço ao meu aluno para a agulha fugir dos olhos, né? Nunca em direção aos olhos. Evita essa intercorrência de pitose de pálpebra, evita o lago oftalmo, né? Que é a pitose da pálpebra inferior. Que pode acontecer também. Eu brinco com o meu aluno, a piscininha amor, né? Fica uma piscininha aqui debaixo da pálpebra, né? Mas a pálpebra inferior é mais difícil acontecer. A superior é mais fácil. Sim, é mais comum, né? Mais comum. O olho seco, eu gosto muito de pedir ao meu aluno, nos nossos cursos, de que o nosso stop seria a linha pupilar inferior aqui, ó. Nunca aplicar... Roberto, posso dar uma dica bem bacana? Um dedo da região orbicular. Sempre. Até porque tem o plexo oftálmico ali, tem ducto lacrimal, tem um monte de coisa. Até o bunnyline pode migrar para o ducto lacrimal. Maravilha, cara. Sempre, você deve dar, Aninha. Você está aqui para nos ajudar sempre. Eu agradeço, né? E lembrando que a glândula lacrimal, ela está aqui, ó, né? Então, muitas das vezes... Tem o ducto aqui, né? Que pode ser tem o ducto também, às sem vezes. dúvida. O canal lacrimal aqui, né? Que também... a goteira, né? Goteira que desce. Exato. E são pegando... Não chora nunca mais. Inclusive, para fazer cárie lacrimal que entra com a cânula lá perto, para cuidar, porque às vezes você não tira o ar da cânula, e quando você aperta aquela força maior, pode coisar o ducto lacrimal, como entupir. Inibir a função, né? Isso aí. Pois bem, aí vamos passar mais rápido aqui, porque isso aí é fácil, depois a aula vai estar na plataforma e vai estar escrito aí o que a gente preconiza como reversibilidade de intercorrências. Tudo que... Aí eu queria só falar o nosso conceito, que eu sei que se divide da mesma opinião, que é o quê? A toxina, ela é 100% imediata e 100% definitiva, a cadeia leve se desfaz da pesada e entra em contato com a SNAP25, que inibe a liberação de acetilcolina e mortificando aquela placa motora. Então, na verdade interrompe a comunicação neural, né? Sim. Ponto final. Exato. Então, para reverter qualquer quadro de intercorrência, é incentivar a formação de novas placas motoras, né? Então, fica a dica aí. Compensação muscular, com certeza. Tá o protocolo que a gente preconiza aí. Beleza?
isso vai estar na aula. Bom, aí eu queria dividir esse casinho clínico contigo, Aninha, e com o pessoal que está nos assistindo. Trata-se de uma paciente que é minha amiga pessoal, e a gente vai falar sobre o caso e já está acabando a aula, né, de hoje. Esta paciente nos procurou numa quarta-feira à tarde, desculpa, sendo que quinta seria um feriado, sei lá, de Corpus Christi ou Semana Santa, não me lembro. E que ela me mandou esta foto dizendo: doutor Roberto, fiz um procedimento estético e estou sentindo muita dor na região da glabela. Falei, mas o que tu fizeste aí? Fiz preenchimento e fiz alectomia numa única sessão e tal. E no momento em que o profissional foi fazer o preenchimento glabelar, e eu não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, cada um tem o seu conceito, nós estamos falando de intercorrência, né? A gestão do caso. Então, ela me falou que alertou o profissional dizendo o seguinte: doutor, o senhor há 2 anos atrás preencheu essa região com com PMMA, né? E agora o senhor está entrando com outro preenchimento aí, né? Tem problema não? Ele falou, não tem problema. Então, isso foi na quarta à tarde. Na quarta-feira, nessa foto da esquerda do vídeo... Olha a telangiectasia, chama-se telangiectasia. Exatamente. Essa mancha, né? Telangiectasia e isquemia, um quadro isquêmico já, com muita dor. E ela... isso era 00:30 dessa foto aqui. Que bom que ela te ligou cedo, né? E claro que eu aconselhei a procurar o profissional para que ele desse gestão a isso, ou que pelo menos fosse ao pronto-socorro, né? E na quinta-feira de manhã ela se apresentava já com quadro de necrose já coagulativa, né? E eu sempre me mandando fotos. Nesse momento ela procurou o profissional, que neste momento entrou com Viagra, o profissional, e com hialuronidase, ok? E ela se tranquilizou, falou que o profissional deu gestão ao caso. Isso na quinta. Na sexta-feira de manhã, ela me manda esta foto, eu vendo ainda o halo não voltando ao quadro de irrigação, né? Para mim é notório que ainda existe ali um quadro de falta de fluxo sanguíneo. Nesse momento, se tivesse o advento da ultrassonografia com Doppler, nós teríamos uma certeza de que... Você entraria com o que aí, Robertinho? Pois eu vou contar o que nós fizemos, né? E eu gosto de contar o quadro do dia a dia, né? Porque como é tão rápida a evolução da necrose, né? Então, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde, a gente observa certamente que isso não estava melhorando com a gestão que foi dada naquele devido momento. E no sábado, ela se encontrava assim, na parte da tarde, ainda com dor, e aí eu falei, não tem como, nós temos que tentar ajudar de uma maneira melhor. Então, pedi que ela, como era de um outro profissional, que não vem ao caso aqui qual que era a área de atuação, eu recomendei, pedi para que ela pegasse uma caneta e um papel e disse o protocolo que eu vou passar agora. Seria oxigenoterapia hiperbárica, tá certo? E é bem legal dizer que isso é sempre dividido com o médico responsável pela... Mas é que não é fácil achar hiperbárico. Eu acho que você fazer, nesse caso, uma injeção maior de hialuronidase, entrar com diprospan, fazer antibiótico, cefalexina, predizin, laser vermelho no espaço que está comprimida. Que está com síndrome química, né? Falta de fluxo. E infravermelho uma vez ao dia e sossegar o espírito. Tirar essa embolia aí e aspirina ou heparina uma vez por dia. É o que eu daria a ela. Tá certo. Aí dentro do quadro que eu sempre falo, Aninha, é o seguinte, aquilo que o Ministério da Saúde preconiza, né? Que se eventualmente esses quadros, assim, a gente tem que preocupar de possíveis processos... Mas para você ver como é importante entrar rápido, ele demorou para entrar. Demorou muito. Poderia ter salvo ela no começo já. Exatamente, já com o quadro aqui, já de colônias de bactérias, já querendo lá fazer a necrose, querendo ir para a seca, né? Então, foi demorado, né? Então, assim, ela fez, e o que a gente pediu para que ela fizesse, o protocolo que você falou, entrando o quadro integrativo, que entra aí ozonoterapia, laser, né, e tudo mais, e a gente conseguiu reverter o quadro.
E a pergunta que eu queria fazer para todos vocês e para você, você entraria fazendo toxina botulínica nessa região, Aninha, depois de resolvido, 30 dias após? Não, pelo menos 90. E não é pegadinha, tá? A minha primeira resposta, antes que você me fale, eu falei que não. Ok? Mas fica... Você, 90 dias. 90 dias. Bom. Aí, beleza, Creus. Você não pode parar o movimento e nem a função daquela estrutura que já está fodida, né? Exato. E sem contar o seguinte, que foi aquilo que eu pesquisei naquele momento, é que uma coisa é uma necrose na região dermal da pele, e o músculo está abaixo disso tudo. Então, a toxina não teria uma influência importante nesse momento, é claro, dividindo e pedindo aí um termo, né? E ela assinando, porque senão isso poderia voltar por algum motivo acontecer uma outra coisa e ela culpar quem entrou por último, né? Ok? Caiu? Bom, aí eu queria deixar aqui um convite e dividir com vocês, agradecer a presença da minha amiga e irmã. Ixi, caiu. Caiu, Betinho? Caiu o quê? Bom, a Aninha saiu. Bom, mas vamos lá. Eu queria agradecer enormemente a presença da minha querida amiga e irmã Ana Carolina Basile, professora da qual eu tenho muito respeito e admiração. Dizer que nós vamos estar juntos em agosto, em Las Vegas, dando um curso em cadáveres frescos. Já tem era para ser em maio, né? E em maio as coisas, por conta de motivos óbvios do que está acontecendo nesse momento nacional e mundial do Covid-19, foi adiado e vamos em agosto estarmos juntos, ela falando sobre as técnicas de fios e preenchimentos e eu falando sobre resoluções de problemas de intercorrências com a ultrassonografia, com protocolos, tudo direitinho, né? Porque aqui é tudo muito rápido, não dá para a gente ficar passando protocolos, mas a gente certamente, em algum momento da CPI, nós vamos estar fazendo isso. Ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido à 4ª sessão da CPI da intercorrência. Pedir desculpas por alguns processos que ocorreram do ao vivo aí, que a gente está sempre tentando melhorar, né? E convidá-los para a próxima sessão, que sempre vai ser às terças-feiras, às 20h30. Nós vamos estar querendo falar um pouco sobre a ultrassonografia na ROF, ok? Como ela pode nos ajudar no dia a dia, a ultrassonografia como diagnóstico, planejamentos reversos e presenças atuais de como ela pode entrar juntamente para poder ajudar em quadros imediatos, sejam de preenchimentos guiados ou de resolução de problemas de eliminação de degradação de ácido hialurônico. Vai ser bem legal, tá bom? Então fica a dica aí. Próxima sessão da CPI da intercorrência, terça que vem, a presença da ultrassonografia na ROF. Ok? Um abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero encontrar com vocês na próxima terça-feira. Obrigado.